Estamos aqui para mais uma aula para a gente dar continuidade no nosso conteúdo de energia. Para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos rever alguns assuntos para que fique bem claro, para que a gente possa continuar e ver os novos conteúdos, né? Então, energias não renováveis são a partir de fontes que são muito utilizadas no planeta, sendo que uma grande parte delas é convertida em eletricidade. Aqui na imagem nós temos uma usina petrolífera, né, de onde tiram o petróleo. Na outra imagem nós temos uma usina nuclear. Então, todas elas são exemplos de fontes de energia que estão presentes na natureza, mas a quantidade ela é limitada. E caso essas fontes acabem, elas não podem ser renovadas. Então, nós temos aqui algumas formas de produzir energia de maneira não renovável, como nós já havíamos visto, né? Petróleo, usina nuclear, gás natural, carvão mineral. Como nós já havíamos trabalhado, petróleo é uma forma de energia não renovável. É uma energia fóssil, que isso significa que ela é formada pelo acúmulo de materiais orgânicos no subsolo durante milhões de anos. A maior parte dessa energia do petróleo é usada para produzir combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel, o querosene, óleos lubrificantes e vários materiais derivados do petróleo, como o próprio plástico, que é comum, né? É feito com restos do petróleo que é usado para combustível. Então, a produção desses vários materiais originados do petróleo é feita em refinarias por meio de um processo chamado de destilação fracionada. Essa fonte ela é fruto de decomposição de matéria orgânica de milhares e milhares e milhares de anos. O gás natural também é produzido a partir de uma origem fóssil. Cerca de 70% desse gás é composto por metano provindo da decomposição de matéria orgânica das profundezas do subsolo. Então, ele pode ser encontrado como combustível em indústrias, residências e veículos. Quando, por exemplo, não se usa carvão mineral como combustível em termoelétricas, a gente usa o gás natural. O procedimento de geração de energia é o mesmo, mas é interessante notar que esse gás ele não é usado apenas em usinas, mas também nas cozinhas de milhares de brasileiros. Carvão mineral ele é uma fonte de energia também, obviamente não renovável, que advém de rochas sedimentares de origem fóssil. Ele não está na superfície, então para retirá-lo da natureza é preciso extraí-lo do fundo do subsolo. Ele é muito usado em indústrias siderúrgicas e em termoelétricas. Geralmente, em algumas situações, ele é extraído de maneira que os trabalhadores eles são escravos. Então é por isso que muitas vezes essa forma de obtenção de energia tem um custo muito barato, já que é de origem, já que eles fazem com que os trabalhadores sejam escravizados. A energia nuclear ela vem do interior dos núcleos atômicos de alguns elementos, como o urânio e o plutônio, né? Quando eles se rompem, esses átomos, né? Eles se rompem, eles acabam liberando uma enorme quantidade de energia.
Esse processo é chamado de fissão nuclear. E é a partir disso que se obtém a energia. No Brasil, a energia nuclear é pouco utilizada, sendo exclusivamente usada para gerar eletricidade em usinas nucleares. Então, não é uma fonte de energia frequente no nosso país, né? Vimos também as desvantagens de usar todas as formas que nós estudamos de energia não renovável, vimos as vantagens e desvantagens, né? Iniciando pelo petróleo. Coloquei aqui alguns, só para a gente ter mais ou menos uma base. Então, quais são as vantagens? É fácil obtenção, não precisa de tanta mão de obra quanto as outras fontes de energia. Além do mais, o petróleo ele é matéria-prima para inúmeros outros produtos, né? Cerca de mais de 350 produtos, além do que é mais fácil de transportar e armazenar. Porém, como desvantagem, nós temos uma desigual distribuição de fontes produtoras, produz muita poluição atmosférica e as estimativas apontam para uma exaustão das jazidas, ou seja, não vai demorar para que essa fonte de energia acabe. Já o gás natural nós temos como vantagem um baixo impacto ambiental. Este circula e é distribuído por gasodutos, então diminui a dificuldade de transporte do manuseio. Ele também possui menos contaminadores que outras fontes de energia, como o óleo diesel, por exemplo. Entretanto, ele apresenta riscos de asfixia, incêndio, explosão. Então, por ser mais leve que o ar, o gás natural tende a acumular-se nas partes mais elevadas, quando estão em ambientes fechados. Em caso de incêndio, os locais com insuficiência de oxigênio poderá ser gerado monóxido de carbono, o que é altamente tóxico. Já o carvão mineral nós temos como vantagem o preço de extração que é muito baixo, alto rendimento no aquecimento de cadeiras, fácil manipulação na produção de energia térmica e queima por mais tempo. Mas ele produz muita fuligem preta. A queima do carvão mineral liberta para a atmosfera carbono na forma de gases que afetam o efeito estufa, né? Quando a extração é feita em minas profundas, podem ocorrer graves acidentes. E como eu falei para vocês, algumas situações ele é extraído por pessoas que estão em situação de escravidão. E o outro fator é que acaba com as florestas. E por último, nós temos energia nuclear. A vantagem dela é que não libera gases por efeito estufa. Existe uma exigência muito pequena de uma área, né? Então, para produzir, é preciso só de uma pequena área. Independência de fatores climáticos, ou seja, não depende dos ventos, nem da chuva, nem das marés, não depende de ninguém. Então, mas como desvantagem, nós temos um lixo nuclear radioativo, que é perigosíssimo. Ela é mais cara em relação às outras, né? E os riscos de acidentes nucleares são também devastadores. Todas essas formas de energia que nós já estudamos, seja ela energia renovável ou não, em geral, ela é para produzir energia elétrica, seja na nossa residência, seja em um automóvel, por aí vai. Então, a energia elétrica ela chega às nossas casas por meio da rede elétrica e é responsável pelo funcionamento de grande parte dos equipamentos domésticos. Lembrando, esses aparelhos eles não consomem a energia elétrica, mas sim a transformação de tipos de energia. Lembra como nós estudamos no primeiro bimestre? Nós vimos que a energia ela se transforma.
Então, a gente não tem como medir exatamente uma energia. A gente tem que medir a transformação de uma energia em outro tipo de energia. Então, por exemplo, energia nuclear em energia elétrica, energia de uma usina hidrelétrica em energia elétrica, por aí vai. Então, esses aparelhos, né, por exemplo, os eletrodomésticos, eles não consomem energia, mas sim transformam no tipo de energia empregada na sua função. Qualquer equipamento, ele trabalha transformando energia. Mas como a gente pode saber se é muita energia, se é pouca energia, qual é a potência elétrica de um equipamento? Então, anteriormente, nós vimos que o equipamento ele não consome energia elétrica, mas sim transforma. Porém, a rapidez com qual essa transformação é feita influencia decisivamente no seu consumo. A potência de um dado equipamento é a medida que indica a rapidez com que a energia está sendo convertida por esse equipamento de uma forma ou de outra. Então, a gente tem aí a fórmula P é igual a ΔE, que é a variação de energia, sobre ΔT, que é uma variação de tempo. Então, nós temos a produção de energia ao longo do tempo. Para que eu tenha muita potência, significa dizer que eu estou gastando muita energia ou transformando muita energia ao longo do tempo. Se eu tenho uma potência menor, isso quer dizer que eu estou transformando menos energia ao longo do tempo. A potência, ela sempre vai ser trabalhada, a unidade, né, em watts, a energia em joule e o tempo em segundos. Joule é uma unidade de energia muito pequena, então às vezes a gente vai trabalhar em quilojoules, né, para que a gente possa ter uma energia um pouquinho mais considerável com a nossa realidade. Mas a unidade é em joule mesmo. Aqui nós temos um exemplo, né? Quando dizemos que a potência de uma lâmpada é de 60 watts, o que isso significa? Isso quer dizer que quando ela está em funcionamento, ela absorve 60 joules de energia elétrica por segundo da rede elétrica que está ligada. Vimos o nosso conteúdo da aula de hoje, então vamos fazer algumas questões, né, para que a gente possa saber trabalhar tudo que nós já estudamos até agora. A primeira questão, ela diz o seguinte: entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes, que são: substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. Utilize na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. A característica comum em todas essas recomendações é a proposta de economizar energia elétrica, né, através da tentativa de, no dia a dia, reduzir o quê? A potência dos aparelhos e dispositivos elétricos, o tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos, ou letra C, o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. Bom, quando a gente trabalha potência, energia e tempo, na maioria das vezes a gente quer que o aparelho ele não gaste energia. O que isso significa? Vamos lá. Todo aparelho eletrodoméstico ou toda vez em que há uma transformação de energia, eu não tenho 100% dessa transformação de uma energia em outra.
eu tenho gastos de outras energias que vão ser desconsideradas. Vamos supor, quando eu acendo a lâmpada. Eu acendo a lâmpada para eu ter uma energia elétrica transformada em energia luminosa. Porém, se eu tocar na lâmpada, eu vou ter um gasto de uma outra energia, que é a energia térmica, né? Quando a gente não toca na lâmpada, ela às vezes não esquenta. Então, essa energia é energia térmica. Ela não vai ser utilizada, ou seja, ela vai ser gasta, vai ser dissipada, né? E ela não vai ser considerada para energia luminosa, que é o nosso objetivo. Então, toda vez que eu tenho um equipamento eletrônico, eu preciso fazer com que essa energia que vai ser dissipada, ou seja, essa energia que vai ser gasta à toa, vamos dizer assim, ela seja evitada. Então, na maioria das vezes, ela é uma energia térmica, né? E às vezes o nosso aparelho esquenta e tudo mais. Então, para essa questão, para que a gente possa economizar energia, ela deve então ter um consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. Eu preciso reduzir esse consumo de energia elétrica que vai ser convertida em energia térmica. Essa conversão de energia, de qualquer energia para energia térmica, eu vou chamar de efeito Joule. Depois a gente vai trabalhar mais sobre isso. Mas o objetivo e a recomendação proposta para economizar energia é reduzir o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. A segunda questão ela diz o seguinte: um aparelho elétrico possui uma variação de energia de 1.800 joules durante 30 segundos. Qual a potência desse aparelho possui? Que potência, né, que esse aparelho possui? Bom, a fórmula que nós vamos usar é P igual a ΔE, que é essa variação de energia, sobre ΔT, que é a variação de tempo, que nós já estudamos nos segundos anteriores. Para que a gente resolva, se o problema, ele já te deu o valor da variação de energia e já te deu o valor do tempo que foi dado em segundos, não precisa fazer nenhuma transformação, então eu só substituo na fórmula. Onde eu tenho ΔE, eu posso colocar 1.800. E onde eu tenho ΔT, eu posso colocar 30 segundos. Em seguida, a gente só divide, né? 1.800 dividido por 30 já vai dar o valor da potência. 1.800 dividido por 30, nós temos uma potência, então, de 6 watts. Portanto, nós temos a letra A, 6 watts, B, 5 watts, C, 4 watts. Se nós já encontramos o valor da potência de 6 watts, logo a resposta é a letra A, 6 watts de potência. Na terceira questão diz o seguinte: em uma época de intenso calor, um aparelho de ar-condicionado com potência de 1.500 watts ficou ligado por mais tempo, chegando à marca mensal do consumo igual a 7.500 watts-hora. Determine por quanto tempo esse aparelho ficou ligado por dia. Quando a questão já te dá potência igual a 1.500 watts, nesse caso aí ele também já te deu o consumo mensal. Consumo mensal eu vou chamar de energia, e essa energia vale 7.500 watts-hora, tá? Então, quando a gente for encontrar o tempo, eu já vou encontrar um tempo em horas. Então, a pergunta é: determine por quanto tempo esse aparelho ficou ligado por dia. Qual é a fórmula que eu posso usar? Muito bem, P é igual a ΔE dividido por ΔT.
Então, se eu quero o valor do tempo, eu preciso isolar ele, né? Deixar ele sozinho. O tempo que está dividindo, eu vou passar ele multiplicando com a potência. Então, vai ficar potência vezes o tempo, que vai ser igual a energia. Agora sim eu posso deixar o tempo sozinho. Então, potência que está multiplicando com o tempo vai passar para o outro lado, dividindo. Logo, o intervalo de tempo do aparelho vai ser igual a energia dividido pela potência. Já tenho o valor da energia, já tenho o valor da potência, eu apenas substituo esses valores. Então, no lugar de E, eu vou colocar 7.500. E no lugar de P, eu vou colocar 1.500, que são valores que o problema já deu na questão. Logo, o tempo que esse aparelho ficou ligado foi de 7.500 dividido por 1.500. Então, esse intervalo de tempo foi de 5 horas. 5 horas que o aparelho ficou ligado. Logo, a alternativa correta é a letra C, né? 5 horas.